A Causa Secreta, conto de Machado de Assis. Estamos no terceiro vídeo de leitura. Tudo isso assombrou o Garcia. Este moço possuía em germe a faculdade de decifrar os homens. Quer dizer, ele possui essa semente, esse impulso, né? Lembre-se da palavra germinar, né? Quando começa a crescer e desenvolver. Então ele possuía esse germe, a faculdade de decifrar os homens, de decompor os caracteres. Caráter, caracteres, né? Tinha o amor da análise e sentia o regalo, que dizia ser supremo. Regalo aqui é prazer, né? Ele sentia o regalo, que dizia ser supremo, de penetrar muitas camadas morais até apalpar o segredo de um organismo. Picado de curiosidade, lembrou-se de ir ter com um homem de Catumbi, mas advertiu que nem recebera dele o oferecimento formal da casa, quanto menos era-lhe preciso um pretexto, e não achou nenhum. Tempos depois, estando já formado e morando na rua de Matacavalos, perto da do Conde, encontrou Fortunato em uma gândola. Gândola era um dos meios de transporte público da época, um meio de transporte público menor, cabia 9 pessoas, puxado geralmente por 2 mulas. Então ele encontrou o Fortunato numa gândola. Encontrou ainda outras vezes e a frequência trouxe a familiaridade. Um dia Fortunato convidou-o a ir visitá-lo ali perto e em Catumbi. Sabe que estou casado? Não sabia? Casei-me há 4 meses, podia dizer 4 dias. Vai jantar conosco domingo. Domingo? Não esteja forjando desculpas, não admito desculpas, vá domingo. Garcia foi lá domingo. Fortunato deu-lhe um bom jantar, bons charutos e boa palestra, boa conversa, né? Em companhia da senhora, que era interessante. A figura dele não mudara, os olhos eram as mesmas chapas de estanho, duras e frias. As outras feições não eram mais atraentes que dantes. Novamente, o que intriga é o fato de ele ter uma cara tão dura, né? E você esperaria uma personalidade dura como essa, e de repente ele faz esses tipos de atitude, né? Os obséquios, porém, se não resgatavam a natureza, davam alguma compensação, e não era pouco. Então vamos lá, o que está acontecendo, né? Os obséquios, porém, ou seja, o modo como o Fortunato tratava o Gouveia, o Garcia, né? Falei que eu confundia nome. O Garcia. Então, o modo como o Fortunato tratava o Garcia, então os obséquios, não chegava a resgatar a natureza, ou seja, não chegava a compensar a natureza. A natureza, entenda aqui compleição, né? As características do Fortunato. Mas davam alguma compensação, e não era pouco. Maria Luísa que possuía ambos feitiços, pessoa e modos. Era esbelta, airosa, olhos meigos e submissos, tinha 25 anos e parecia não passar de 19. Garcia, a segunda vez que lá foi, percebeu que entre eles havia alguma dissonância de caracteres, pouco ou nenhuma afinidade moral, e da parte da mulher para com o marido uns modos que transcendiam o respeito. Okay? Ela não só respeitava o marido, transcendiam o respeito e confinavam, ou seja, fazia fronteira ali na resignação e no temor. Então, se não era só resignação e só temor, talvez não seja, mas esse respeito estava ali, na fronteira da resignação. É meu marido, o que eu posso fazer, e até do temor. Um dia, estando os 3 juntos, perguntou Garcia a Maria Luísa se tivera notícia das circunstâncias em que ele conhecera o marido. Não, respondeu a moça. Vai ouvir uma ação bonita. Não vale a pena, interrompeu Fortunato. A senhora vai ver se vale a pena, insistiu o médico.
contou o caso da rua de Dom Manuel. A moça ouviu-o espantada. Insensivelmente estendeu a mão e apertou o pulso ao marido. Não é insensível? Nossa, que mulher insensível, apertou o pulso do marido? Não, insensivelmente é sem perceber aqui, ok? Sem sentir, ok? Conforme ela ia ouvindo a história, tão encantada ela ficou em ouvir a boa ação do marido, que sem perceber, sem sentir, insensivelmente, apertou o pulso do marido. Risonha e agradecida, como se acabasse de descobrir-lhe o coração. Fortunato sacudia os ombros, mas não ouvia com indiferença. No fim, contou ele próprio a visita que o ferido lhe fez, com todos os pormenores da figura, dos gestos, das palavras atadas, ou seja, atado é o oposto de livre, né? As palavras atadas, ele todo engessado ali, tentando conversar com ele, dos silêncios, em suma, um estúrdio, e ria-se muito ao contá-la. Não era o riso da dobrez. Dobrez, lembra, se você tem um ânimo dobre, você é hipócrita, porque você tem dois dentro de você. Um que você esconde e outro que você mostra aos outros, né? Dobre é a mesma coisa que doble, né? Doble, double, okay? O que é o double? É um outro de você que vai fazer as cenas perigosas, né? E double, por exemplo, em inglês é dois, né? Então não era um riso de dobrez. A dobrez é evasiva e oblíqua. O riso dele era jovial e franco, contando da humilhação que ele fez o Gouveia passar. Singular homem, pensou Garcia. Maria Luísa ficou desconsolada com a zombaria do marido. Mas o médico restituiu-lhe a satisfação anterior, voltando a referir a dedicação deste e as suas raras qualidades de enfermeiro. Tão bom enfermeiro, concluiu ele, que se algum dia fundar uma casa de saúde, iria convidá-lo. Valeu? Perguntou Fortunato. Valeu o quê? Vamos fundar uma casa de saúde? Não valeu nada, estou brincando. Podia-se fazer alguma coisa, e para o senhor que começa a clínica, acho que seria bem bom. Tenho justamente uma casa que vai vagar e serve. Ele é um capitalista, tem dinheiro, vive de renda. Então talvez seja um investimento bom para o Fortunato e, é claro, para o Garcia é o começo da carreira, já sendo chefe ali de um hospital, né? Uma casa de saúde. Garcia recusou no dia seguinte, mas a ideia tinha se metido na cabeça ao outro. E não foi possível recuar mais. Na verdade, era uma boa estreia para ele e podia vir a ser um bom negócio para ambos. Aceitou finalmente. Daí a dias e foi uma desilusão para Maria Luísa. Criatura nervosa e frágil, padecia só com a ideia de que o marido tivesse de viver em contato com enfermidades humanas, mas não ousou opor-se-lhe e curvou a cabeça. O plano fez-se e cumpriu-se depressa. Verdade é que Fortunato não curou de mais nada, ou seja, não cuidou de mais nada, se dedicou inteiramente a isso. Nem então, nem depois. Aberta a casa, foi ele o próprio administrador e chefe de enfermeiros. Examinava tudo, ordenava tudo. Compras e caldos, drogas e contas. Garcia pôde então observar que a dedicação ao ferido da rua Dom Manuel não era um caso fortuito, mas assentava na própria natureza deste homem. Via-o servir como nenhum dos fâmulos, ou seja, dos empregados, servia mais que os empregados. Não recuava diante de nada, não conhecia moléstia aflitiva ou repelente, e estava sempre pronto para tudo, a qualquer hora do dia ou da noite. Toda a gente pasmava e aplaudia. Fortunato estudava, acompanhava as operações e nenhum outro curava os cáusticos. Curar, Fortunato não cura ninguém, né? No nosso sentido moderno. Curar aqui, novamente, cuidar. Né? Assim como ele cura a casa de saúde, ele está curando os cáusticos. O que são os cáusticos? Os cáusticos são aqueles doentes que têm tipo de
aflições da pele, né? Então você tem bolhas, esse tipo de coisa que sai na pele e fica aquela coisa muito feia, né? E justamente ele cuidava dos cáusticos. Tenho muita fé nos cáusticos, dizia ele. A comunhão dos interesses apertou os laços da intimidade. Garcia tornou-se familiar na casa. Ali jantava quase todos os dias, ali observava a pessoa e a vida de Maria Luísa, cuja solidão moral era evidente. Perceba, ela tinha ali o marido dela sempre ao pé de si, relativamente sempre, quase sempre, né? Mas ela tinha a companhia do marido, certamente, de outras pessoas, mas a solidão dela era moral, ela não achava nenhum espírito afim, né? Alguém que estivesse na mesma, que estivesse em consonância com as suas ideias, né? Então por isso uma solidão moral. E a solidão como que lhe duplicava o encanto. Garcia começou a sentir que alguma coisa o agitava quando ela aparecia, quando falava, quando trabalhava, calada, ao seu canto da janela, ou tocava ao piano umas músicas tristes. Manso e manso entrou-lhe o amor no coração. Quando deu por ele, quis expeli-lo, para que entre ele e Fortunato não houvesse outro laço que o da amizade, mas não pôde. Pôde apenas trancá-lo. Maria Luísa compreendeu ambas as coisas, a afeição e o silêncio, mas não se fez por achada, ou seja, se fez de boba, vamos colocar assim, né? Fingiu que não tinha entendido nada ali. No começo de outubro deu-se um incidente que desvendou ainda mais aos olhos do médico a situação da moça. Fortunato metera-se a estudar anatomia e fisiologia e ocupava-se nas horas vagas em rasgar e envenenar gatos e cães. Então, né, já que ele está estudando anatomia, precisa saber do organismo das pessoas. Não é bom ficar rasgando pessoas se você não tem experiência, então você rasga e envenena gatos e cães. Como os guinchos dos animais, então perceba, os animais estavam vivos, né, porque eles gritavam, né, guinchavam. Como os guinchos dos animais atordoavam os doentes, mudou o laboratório para a casa. E a mulher, de compleição nervosa, ou seja, de índole nervosa, né, teve de os sofrer. Um dia, porém, não podendo mais, foi ter com um médico e pediu-lhe que, como coisa sua, alcançasse do marido a cessão de tais experiências, né? O interrompimento definitivo, né? De tais experimentos. Mas a senhora mesma, Maria Luísa, acudiu sorrindo. Ele naturalmente achará que eu sou criança. O que eu queria é que o senhor, como médico, lhe dissesse que isso me faz mal. E creia que faz. Garcia alcançou prontamente que o outro acabasse com tais estudos. Se os foi fazer em outra parte, ninguém o soube. Mas pode ser que sim. Maria Luísa agradeceu ao médico tanto por ela quanto pelos animais, que não podia ver padecer. Tossia de quando em quando. Garcia perguntou-lhe se tinha alguma coisa. Ela respondeu que nada. Deixe ver o pulso. Não tenho nada. Não deu o pulso e retirou-se. Garcia ficou apreensivo. Cuidava, ao contrário, que ela podia ter alguma coisa, que era preciso observá-la e avisar o marido em tempo.